Ao enfrentar desafios complexos de metrologia, técnicas de medição interna são frequentemente desenvolvidas para alcançar os resultados desejados. Essas técnicas às vezes envolvem operações manuais repetitivas, que podem consumir muito tempo e podem levar a erros ao longo do caminho. Essa apresentação mostrará como padronizar esses métodos para que possam ser compartilhados com colegas, reutilizados em diferentes cenários e integrados às rotinas de inspeção de várias peças. Vamos começar imaginando que fazemos parte de um grupo de metrologia especializado em inspecionar guarnições de plástico nos interiores dos automóveis. Nesse cenário, muitas das peças que iremos inspecionar conterão pinos de localização, para os quais o ponto central precisa ser medido. Essa é uma medição importante, pois precisamos garantir que o pino caiba na abertura retangular deste painel laranja para que a montagem final possa ser concluída, utilizando este grampo em azul. O desenho técnico desses painéis normalmente controla uma abertura retangular sobre o painel laranja, que posso mostrar aqui, e pode ser reduzida a uma medição do ponto central desse pino. O problema nessa situação é que seriam necessários vários planos e construções para obter esse ponto central no painel cinza, e, mesmo que não nos importemos em criar todos esses planos para cada pino, perceberemos rapidamente a particularidade de cada um dos planos estreitos usados, que as extrações serão instáveis e que apalpá-los com precisão é praticamente impossível. Então, ao invés disso, vamos utilizar um método alternativo. Então, vou utilizar aqui o meu segundo projeto, que será melhor adaptado a uma medição específica. Para explicar rapidamente, vamos dar uma olhada aqui nesse círculo 1. Podemos ver que já extraímos com sucesso o seu componente medido dos dados da digitalização e que o desvio apresentado aqui está atualmente apresentado nos 3 eixos. Se nós criarmos agora um alinhamento de best fit de objetos de medição utilizando somente esse círculo, veremos que os desvios vão desaparecer conforme o esperado do alinhamento. Então, e se em vez de nós tentarmos extrair os pinos diretamente da nossa digitalização, nós também fizermos um alinhamento desse pino com a digitalização para poder capturar o centro dele? Para fazer isso, eu criei exatamente aqui uma superfície que representa cada um dos nossos pinos. E vou extrair essa superfície utilizando um grupo de extração de entidades, que fará o best fit local antes de extrair o componente medido dessa entidade de superfície. Então, clicando com o botão direito, posso vir aqui em Medir e depois criar um grupo de extração utilizando o corpo do grampo 1. Dessa forma, eu garanto o best fit local aqui desse pino durante a minha extração. Com essa extração feita, agora nós podemos utilizar essa superfície extraída para realizar o novo best fit de objetos de medição. E assim como o círculo, nós podemos esperar que ele vai estar centralizado entre o nosso modelo de referência e a nossa digitalização, somente na região da superfície onde eu criei. Nessa situação, nós podemos considerar que o centro do meu clipe terá o desvio 0. Para definir isso, vou aqui no ponto central em definir a medida. Posso aproveitar as mesmas coordenadas da minha primitiva nominal e arrastá-la diretamente para os campos de coordenada dentro do meu ponto. Quando eu clico aqui em Criar, agora, nós definimos que nessa situação, o meu clipe está totalmente centralizado no meu best fit de objetos de medição. E, finalmente, para que esse ponto medido seja afetado por futuros alinhamentos, precisamos associá-lo aos nossos dados de digitalização, o que podemos fazer selecionando a nossa primitiva medida, que nós acabamos de criar, selecionando também a nossa digitalização, e clicando com o botão direito sobre ambos, nós podemos vir aqui em Alinhar
e depois nós adicionamos os objetos no grupo de transformação. Quando clico aqui, o software vai adicionar essa nova primitiva medida à minha digitalização. E retornando ao meu best fit geral da minha peça, agora eu consigo acompanhar qual foi o desvio encontrado no centro do meu grampo. Se eu simplesmente precisasse terminar essa peça, basta que eu repetisse esse processo para os 2 clipes restantes. No entanto, como sou parte de um grupo de metrologia que inspeciona guarnições de plástico, provavelmente terei que inspecionar peças semelhantes que também possuem clipes de centralização. Assim, em vez de repetir essas etapas manualmente todas as vezes, eu acho melhor criar uma macro script para executar rapidamente essas etapas quando forem necessárias. Essa pode ser uma solução bem aceitável, mas se essa macro for utilizada na produção, por exemplo, ou por muitos inspetores diferentes, o script precisará ser responsável por uma ampla variedade de entradas dos usuários e, em algum momento, acabará substituindo, em vez de complementar, as ferramentas existentes no Polyworks, como, por exemplo, o reproduzir inspeção. É nesse caso que os nossos novos métodos de medição com macroscript se tornarão tão poderosos. Em vez de executar manualmente uma macro existente para cada objeto, eu posso simplesmente especificar em suas propriedades que eles devem ser medidos utilizando um script, assim como estou acostumado a especificar que um ponto deve ser apalpado ou extraído. Então vamos nas propriedades dos nossos objetos, clicando com o botão direito sobre eles, e aqui na aba de medição nós podemos utilizar um método, assim como extrair, apalpar e apalpar CNC, gerenciar as nossas macroscripts para poder adicionar essa macro à nossa medição. Nessa janela, nós podemos ver que já existem alguns scripts disponíveis a partir da instalação do Polyworks, para algumas situações que nós temos no nosso dia a dia. Porém, como no meu caso é um pouco mais específico, eu vou adicionar um script que criei para nossa estratégia de medição de clipes internos. Vamos selecionar aqui. As macroscripts de medição utilizam o formato .pwxmacro, que contém o script e também uma lista de parâmetros e variáveis que nós podemos utilizar para configurar a nossa macro. Nesse caso, a macro que criei inclui alguns parâmetros-chave de extração, como a distância máxima, a distância de exclusão de limites e o ângulo máximo com alguns valores pré-definidos. Esses parâmetros me permitem reutilizar o script em diferentes cenários, simplesmente editando eles conforme for necessário. A partir desse ponto, eu posso simplesmente atribuir esse script às minhas entidades pontos selecionadas e medi-las colocando o nosso script e pedindo para ele realizar a nossa macro, clicando com o botão direito sobre os pontos e clicando aqui na nossa macro. Os nossos pontos serão medidos exatamente da mesma forma que fiz antes. E agora meus 3 clipes estão medidos e eu posso relatar os seus desvios de X e Z. Então vamos colocar aqui numa vista superior, para ficar um pouco melhor. Deixa eu esconder esse círculo e essa superfície aqui. Uma ótima ideia para a gente poder reportar esses clipes seria utilizar o tipo de desvio de pontos de centro das primitivas. Mas antes, deixa eu apagar esses alinhamentos que a gente já não está usando mais. Então vou selecionar os meus pontos de centro, clicar com o botão direito, vamos em vista e vamos restaurar os desvios, que está configurado para mostrar os pontos de centro e eu consigo ver claramente o desvio em relação a X e Z dos meus grampos, dos meus pinos. A partir desse ponto,
posso simplesmente criar uma vista de controles a partir dos objetos que estão exibidos na minha cena 3D, por isso justamente que eu escondi a superfície e o círculo ali na minha árvore de exibições. E clicando aqui, eu consigo dar um nome diretamente para a minha vista de controles, como por exemplo, Centro dos Pinos. Ou melhor, dos grampos. E com certeza eu quero marcar essa caixa para criar um item de relatório diretamente quando eu finalizar a criação das minhas vistas de controle. Então vou clicar aqui em criar e nós teremos aqui dentro do nosso relatório a nossa vista de controle reportada com uma imagem e com uma tabela. A partir desse ponto, eu já posso automaticamente salvar o meu projeto e repetir a medição dessa peça aqui utilizando peça nova. Como minhas macros foram incorporadas no meu projeto, para a medição das entidades pontos, não há necessidade de instruções especiais ou operações manuais para medir os pinos com êxito na minha segunda peça. O comando reproduzir inspeção se comporta de maneira intuitiva e as macros necessárias serão executadas nos locais corretos dentro da minha sequência. Então, quando eu faço a importação da minha segunda digitalização, todos os pontos de centro serão medidos de acordo com a nossa macro que nós definimos como método de medição para os nossos pontos de centro. Perfeito, mas isso ainda não é tudo. Os métodos escritos podem ser muito úteis como os métodos interativos de medição, como a palpação de entidades, por exemplo. Nesse último cenário, deixa eu abrir aqui o nosso último projeto. Vamos imaginar que fazemos parte de uma equipe de construção de gabaritos e que precisamos verificar regularmente algumas dimensões importantes em nossos dispositivos construídos, como as dimensões presentes aqui nesse projeto. Essas dimensões são coordenadas de uma série de pontos, bem como algumas distâncias entre elas. Todos os pontos que nós temos aqui localizados no nosso dispositivo são pontos de vértices, bem como algumas distâncias entre elas. E como você pode ver, todos os pontos deste dispositivo estão localizados no canto teórico desses pilares. Normalmente, para medir a localização desses pontos, nós utilizaríamos planos perpendiculares sobre o nosso dispositivo e realizaríamos a palpação em um de cada vez para construir o nosso ponto teórico aqui no centro. Isso nos daria um total de 4 entidades para cada ponto de canto e provavelmente geraria uma confusão para os nossos operadores, que precisariam verificar as faces na ordem correta todas as vezes que fossem medir esses pontos de canto para cada pilar que nós temos no nosso dispositivo. Em vez disso, vamos aqui nos nossos pontos, entrar nas propriedades deles, então, botão direito aqui, propriedades, e aqui na aba de medição, nós vamos novamente no método para gerenciar os nossos macroscripts. Poderemos ver, dentre a lista que está disponível na instalação do Polyworks, que nós temos uma macro com o nome ProbePointFromCorner. E lendo a descrição dessa macro, nós podemos ver que ela é exatamente a macro que nós estamos procurando nesse caso. Para que ela fique disponível e para que a gente possa utilizá-la na nossa medição, basta que nós cliquemos aqui na estrela de favoritos e ela estará disponível para ser utilizada dentro do nosso projeto. Feito isso, tudo que nós precisamos fazer é retornar para a nossa árvore de exibições, clicar com o botão direito e selecionar a macro que nós acabamos de habilitar. Quando nós clicamos aqui, o software irá executar a macro e nós poderemos utilizar o nosso equipamento para realizar a medição dos planos adjacentes, dos planos perpendiculares ao nosso
ponto de canto em qualquer ordem que nós quisermos. Então, posso apalpar aqui em cima primeiro, por exemplo, depois aqui na direita e, por fim, aqui na esquerda. Independente do número de pontos ou da ordem que eu escolher, ele irá criar o nosso ponto de canto com o desvio que nós esperamos para essa região. Tudo que eu precisaria fazer agora é continuar a nossa palpação para os demais pontos que nós temos aqui nos pilares da nossa peça. Isso conclui a nossa apresentação, mostrando as técnicas que podemos usar para padronizar esses métodos de medição, para que eles possam ser compartilhados com colegas, reutilizados em diferentes cenários e integrados às rotinas de inspeção de várias peças.